Bom dia. Nesta videoaula nós vamos a estudar comprimento de arco de curvas, certo? Bom, quando nós estudamos na escola, né, nós sabemos calcular o comprimento ou perímetro de algumas curvas geométricas, por exemplo, né? O quadrado, por exemplo, se a gente conhece o lado, sabe calcular o perímetro. Do retângulo, se conhecemos a base e a altura, também sabemos calcular o perímetro, né? Tem também o losango, paralelogramo. Temos também a circunferência, se conhecemos o raio, podemos calcular. Mas existem outros tipos de curvas, né? Geralmente, um número maior, né? Onde não temos nem a mínima ideia de como calcular o comprimento dessas curvas, né? Então, aqui é mais uma aplicação da integral para calcular o comprimento de arcos. Bem, primeira vez aqui nós temos uma curva, né? Veja aqui temos uma curva AB, certo? Vamos supor que seja dessa forma que está aqui. Como falei, não temos nem a mínima ideia de como calcular a curva. Então, vamos a fazer uma tentativa, né? Qual é a tentativa, por exemplo, né? Vamos a particionar essa curva, né? Veja aqui, o ponto extremo aqui, A, vamos chamar de M0, por exemplo. Aí depois vamos inserir pontos M1, M2, M3, M4, M5, Mn-1, até Mn. E Mn vai ser o ponto B, extremo direito B. Tá certo? Então, todos os pontos MI que estão ali, eles pertencem à curva. Qual é o próximo passo, né? Vamos a ligar esses pontos. Por exemplo, o ponto A, que é M0 com M1, o ponto M1 com M2, M2 com M3, M3 com M4 e assim por diante, né? Até chegar a Mn-1 até Mn. Certo? Então, todas essas linhas quebradas que nós elencamos agora, né? Eles estão inscritas na curva, todos esses pontos. Certo? Então, nós podemos uma alternativa, né? Então, a curva, por exemplo, o comprimento da curva, né? Podemos ver como sendo o limite para qual tende o perímetro de todas as linhas quebradas que nós ligamos agora esses pontos inscritos na curva. Obviamente, quando tende a limite, se fala quando o maior dos comprimentos de linhas quebradas tende para zero, né? Ou quando aumentamos o número de pontos inscritos na curva, que seria o N tende para infinito. Obviamente, se essa soma desses comprimentos das linhas quebradas existe, né? Mais ou menos uma tentativa. Né? Agora vamos a formalizar. Né? Então, veja, como que vamos a formalizar? Né? Vamos a considerar uma curva plana, em R2. Então, vamos a supor que ela está parametrizada, né? Ou seja, tanto a abscissa como a ordenada, x e y, são funções de t. E t, ele varia em um determinado intervalo. Por exemplo, né? Vamos supor que x é função de t e vamos a denotar essa função como phi de t, certo? Idem com y, né? Uma função de t vamos chamar com psi de t, quando t pertence ao intervalo de alfa até beta, tá certo? Obviamente, como vamos fazer algumas operações com relação a essas curvas, a essas funções x e y, né? Vamos dizer que elas sejam de classe C1. O que significa isso? Que elas possuem derivadas de primeira ordem e essas derivadas sejam contínuas. Ok? Tá. Veja que então, temos aqui os pontos, né? Os pontos extremos da curva aqui. O ponto A, podemos chamar de N0, né? E o ponto Mn, que vai ser o ponto B, pontos extremos, certo? Por exemplo, né? Quando t igual a zero, se t igual a zero, que significa t igual a alfa, né? Aqui. Então, teríamos o que? X igual a f de alfa e y igual a psi de alfa. Essas funções vão ser as coordenadas do ponto A. E as coordenadas do ponto B, que seria Mn, vão ser o que? Quando t é igual a beta. Ou seja, vai ser o que? Phi de beta e psi de beta. Tá certo? Vão ser as coordenadas dos pontos extremos. Vejamos então aqui, né? Nós inserimos então n-1 pontos, tá certo? Contando os extremos, né? M0 ponto A e Mn ponto B. Então inserimos n-1 pontos.
Cada um desses pontos vai corresponder um certo valor para T. Por exemplo, ao ponto M1 corresponde o valor T1, né? M2, T2, assim por diante, né? Então, de tal forma que as coordenadas de cada ponto, as coordenadas de cada ponto vão ser iguais. Que a abscissa vai ser igual a quê? Φ de TI, e a ordenada vai ser psi de TI. Ok? Aí você vai trocando. Se M igual a 1, então aqui vai ser Φ de T1, psi de T1. Se M igual a 2, si igual a 2, assim vai por diante, né? Então, veja aqui, então nós precisamos calcular, vamos a voltar aqui um pouquinho. Então, nós precisamos calcular o tamanho ou o comprimento de cada linha quebrada, tá vendo aqui? Por exemplo, o comprimento de M0 até M1, depois o comprimento de M1 até M2, depois M2. Então, a pergunta é que, como calcular esses comprimentos, ou o tamanho dessas linhas quebradas, né? Nós vamos a lembrar da álgebra linear, né? E aqui estamos destacando, por exemplo, dois pontos inscritos na curva, né? Quais são esses pontos? O ponto MI menos 1, com índice menos 1, e o ponto MI. Obviamente, ao ponto M com índice I menos 1, ele corresponde às funções x i menos 1 e y t menos 1, i menos 1, certo? E isso aqui em linguagem das funções φ e psi, aqui vai ser φ de t i menos 1, e aqui seria psi de t de ti menos 1, certo? A mesma coisa com as coordenadas do ponto MI. As coordenadas do ponto MI vai ser igual a quê? Φ de TI e psi de TI, certo? Ok, então veja aqui. Nós queremos calcular, então, o comprimento do segmento que vai de MI menos 1 até MI. Ou seja, vamos ver se eu consigo escrever aqui. Ou seja, esse que está aqui. MI até I, tá certo? E aqui é fácil, porque como a gente conhece as coordenadas dos pontos MI menos 1 e MI, é fácil, então, calcular o tamanho desse comprimento, desse segmento, né? Que é MI menos 1 até MI. E ele se calcula pelo triângulo o retângulo aqui, o teorema de Pitágoras, né? Veja que esse cateto que está aqui é a diferença da abscissa do ponto MI menos a abscissa do ponto MI menos 1, certo? Seria isso aqui. E esse cateto oposto que está aqui, né? Seria o quê? A diferença da ordenada do ponto MI menos a ordenada do ponto I menos 1. E veja que essas coordenadas são conhecidas, né? Portanto, é fácil usar aqui o teorema de Pitágoras, né? Que seria, então, o comprimento do segmento MI menos 1 até MI vai ser igual que raiz quadrada do que da suma dos quadrados dos catetos, tal como está aqui. Certo? Obviamente, aqui nós destacamos dois pontos, né? Mas isso vale para todos os segmentos. Só basta variar o I, né? Quando I igual a 1, por exemplo, aqui teremos o ponto M0 e aqui teremos o ponto M1. Então, aqui basta só trocar, né? Portanto, o que temos aqui? Então, quando nós queremos escrever todos os comprimentos das linhas quebradas, aqui está aqui, nós vamos ter a seguinte expressão. Essa expressão que está aqui. Ok? E aqui simplesmente estou trocando aqui. O xi, que é o xi? O xi é o quê? Φ de ti. O xi menos 1, aqui é Φ de ti menos 1, certo? E o yi seria psi de ti e yi menos 1, psi de ti menos 1, né? Todo está elevado ao quadrado, tá vendo aqui? Ao quadrado e ao quadrado. Certo? Nós chegamos, então, essa soma aqui, ele vai aproximar o comprimento da curva. Agora, como vimos fazendo ao longo dessa unidade, né? Nós vamos a calcular o limite dessa somatória quando n tende para infinito. Se essa soma existe, então dizemos que, de fato, essa soma vai ser igual ao comprimento da curva. Certo? Então, aqui, veja aqui. O comprimento da curva, se essa somatória existe, né? Quando n tende para infinito, aqui. Então, isso vai ser igual. Mas antes de tomar o limite que está aqui, vamos a trabalhar com a parte que está dentro, que está aqui. Essa parte dentro. Certo? Vejamos aqui. Aqui, por exemplo, em cada colchete,
vamos a usar o teorema de valor médio, né? Tanto no primeiro como no segundo. Se vocês lembram o teorema de valor médio, o que diz o teorema de valor médio, né? Seja f uma função contínua num intervalo fechado, AB, tá certo? E diferenciável no intervalo aberto, AB. Então, existe um ponto, vamos chamar esse ponto x0, por exemplo, né? Que pertenece ao intervalo AB, tal que f de B menos f de A é igual a derivada da função f no ponto x0 vezes o tamanho do intervalo, que seria B menos A. Ok? Então, esse teorema também vamos aplicar nos dois colchetes. Aqui, tá vendo? Aplica aqui para φ, seria por teorema intermediário, né? Existe aqui a derivada de φ num ponto tal i. Veja que tal i, ele pertence ao intervalo de ti menos 1 até ti. E a mesma coisa com psi de ti. Aqui vai ser a derivada de psi no ponto eta i. E aqui seria o que? O tamanho do intervalo. Tá vendo? O primeiro parênteses. Aparece nos dois. Também tá aqui. Ok? Vejam que esse tal i e eta i que aparecem aqui, né? Esse aqui é tal i e eta i que aparecem, não necessariamente são iguais. Eles são pontos interiores do intervalo ti menos 1 até ti. Ok? Ok, então vamos a substituir isso que aparece aqui no colchete, na somatória, esses dois aqui, né? Vamos aqui, e também aparece esse aqui também que aparece. Aparece no colchete nos dois. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá vendo? Aparece aqui, ó. Aqui e aparece aqui. Vamos a substituir. Okay? Uma vez que a gente substitui, aqui, tá vendo aqui? Vou substituir, aqui substitui aqui por essa expressão e também vou substituir esse por essa expressão que está aqui, direita. Ok? Substituir, e aqui coloquei em evidência, obviamente vai ter um fator comum. Qual vai ser o fator comum? TI menos 1 elevado ao quadrado, né? E aí tira da raiz, né? Fica isso aqui. Tá certo? Então, nossa somatória, na verdade, ficou dessa porta aqui. Aqui não estou analisando o somatório, estou analisando cada termo do somatório. Tá certo? Esse aqui está aqui. Agora, o que vamos a fazer? Obviamente, quando a gente faz, quando a gente vai considerar que o tal i e eta i sejam iguais, vamos a cometer um pequeno erro. Tá certo? Esse erro que aqui vamos a anotar com hi i. Tá certo? Um erro bem pequeno, mas vamos a anotar por isso aqui. O que significa isso, então, né? Então, nós podemos escrever da seguinte forma, né? Que φ aqui de tal i e psi i ao quadrado eta i, podemos dizer aqui, também aqui está trocando aqui o eta i por teta i, por tal i, aliás. E aqui é o erro que está cometendo quando está assumindo isso, certo? E agora, então, veja aqui, vamos agora no sumatório, né? Vamos a voltar ao sumatório aqui. Bom, deixa aqui, vamos a voltar para você ver aqui. Nós estamos aqui, certo? Então, aqui nós estamos, já substituímos e nós ficamos com essa expressão aqui. Com essa expressão que está aqui. Ok? Então, veja, aqui nós vamos a dividir em duas, né? Esse limite aqui. Essa expressão que está dentro do colchete, da linha de chave, multiplica por, aqui a primeira, né? A raiz vai multiplicar por o tamanho do intervalo ti menos 1, tá aqui. E aqui vem mais o erro que se comete vezes ti. Tá certo? Em duas, né? O limite do primeiro termo, esse limite que está aqui, do primeiro termo aqui, ele vai existir e vai chamar-se integral definida. Vai ser essa integral definida aqui. Então, vamos provar agora que o limite do somatório dos erros que cometemos em cada intervalo aqui vai ser igual a zero. Certo? Então, vamos a provar rapidamente aqui. Ok? Então, vamos anotar delta n, por exemplo, o máximo dos módulos dos ρ. Certo? E vamos a ter o seguinte, né? Aqui vamos a falar por módulo e aqui vamos a usar a desigualdade modular, né? O módulo da somatória é menor ou igual à suma do módulo. Tá certo? E aqui nós estamos assumindo aqui que aqui vai ter somatória de todos os ρ, né? Ρ1, módulo Ρ1 vezes módulo Ρ2 e assim vai, né? Então a gente vai escolher o máximo, que vai ser dn. Ok? Então tem dn, e
esse máximo aqui, esse dn que está aqui, ele tende para zero, né? Portanto, nós temos que essa somatória aqui, ele tende para zero. Portanto, finalmente nós temos então que a fórmula que nos vai permitir encontrar ou calcular o comprimento do arco de uma curva é dado dessa forma que está aqui. Vejam aqui nossa curva está dada em forma paramétrica, né? Ou seja, quando as coordenadas são funções de t. Tá certo? Então vamos guardar essa fórmula aqui. Então essa aqui é a fórmula para encontrar o comprimento de uma curva definida parametricamente. Ok? Tá. Mas aqui pode mudar mais. Geralmente a curva é dada também em coordenadas retangulares, né? Como que seria a fórmula se a curva é dada em coordenadas retangulares? Sim, antes de deduzir para coordenadas retangulares, vejam que essa fórmula aqui, quando vocês vão estudar talvez cálculo 2, um pouquinho mais para frente, funções vetoriais, essa mesma fórmula vale para curvas em R3, no espaço, né? Obviamente, em R3 vamos a ter três componentes, tá certo? Três coordenadas, né? Aqui, como é curva plana, só tem duas, né? Então, se é curva no espaço, aqui vai aparecer dentro da raiz um termo com derivada ao quadrado, tá certo? Seria a terceira componente, a derivada da terceira componente elevada ao quadrado, tá certo? Mas a fórmula é a mesma. Então, vamos agora ver um caso particular. Qual é o caso particular? Vamos supor que a nossa curva ela está dada em termos coordenadas retangulares, ou seja, da forma y igual a f de x, certo? Então, a variável independente aqui é x, certo? Então, fazendo um análogo com o anterior, vamos supor que agora o parâmetro seja x. Então, x igual a x, que é a variável independente, né? Então, y igual a f de x. E aqui, usando o fato que diferencial de x sobre diferencial de x é igual a 1 e a derivada de f igual que a diferencial de y sobre diferencial de x. Ok? Então, e aqui o parâmetro x ele vai de A até x igual a B, certo? Que corresponde ao ponto B. Então, tem aqui, então temos a fórmula. Dessa forma aqui, nós temos que essa fórmula 0,3, ele representa a forma para encontrar o comprimento de uma curva quando ela é dada em coordenadas retangulares. Ou seja, na forma y igual a f de x, e x varia em algum intervalo, né? Como é o caso aqui, em intervalo de A até B. Certo? Então, nós temos aqui então, duas fórmulas para calcular o comprimento de arco de uma curva plana, dependendo se dado em coordenadas paramétricas ou coordenadas retangulares. Ok? Mas também aqui tem agora em coordenadas polares. Por exemplo, a curva pode estar definida em coordenadas polares. Então, veja aqui, né? Se a curva está definida em coordenadas polares, vamos supor que a equação que define essa curva seja ρ, uma função que depende de θ, do ângulo, certo? E nós já vimos uma correspondência que existe entre as coordenadas retangulares e as coordenadas polares. É o que, né? X igual a ρ cosseno de θ, né? Y igual a ρ seno de θ. Veja que aqui estou escrevendo ρ, né, para dizer que o ρ, de fato, é uma função que depende de θ. Certo? Então, vamos a... Vejam o que precisamos para calcular na fórmula. Nós precisamos a curva, por exemplo, o comprimento do arco da curva desde A até B é igual que aqui tem, obviamente, ponto A ao ponto B, e aqui tem o elemento de diferencial de arco, esse aqui, diferencial de x ao quadrado mais diferencial de y ao quadrado. Então, vamos a calcular esse diferencial de x aqui e também esse diferencial de y, né? E usando aqui. E substituir aqui, tá certo? E lembrando que o θ, ele pertence a esse intervalo, de alfa até beta. Tá? Então, vamos calcular aqui o diferencial de x, né? Veja que diferencial de x, vamos calcular aqui. A gente já sabe se calcular o diferencial de um produto, né? Qual seria aqui? Seria a diferencial de ρ vezes cosseno de θ, mais ρ vezes diferencial de cosseno de θ. Não é assim? Tá, então vamos calcular aqui. Diferencial de x é igual ao que, né? Diferencial de ρ, tá vendo aqui? Vezes cosseno de θ. Mais
Rho vezes a diferencial do cosseno de teta, né? Cosseno de teta, a derivada é menos seno, por isso que apareceu menos seno de teta. A mesma coisa fazemos com a diferencial de y, né? Vamos a pegar a diferencial aqui. Só lembrando que o Rho é função de teta, né? E nós temos essa expressão que está aqui. E agora vamos a substituir, né? Veja aqui. Dentro da raiz nós temos o quê? Diferencial de x ao quadrado mais diferencial de y ao quadrado. Então nós queremos saber essa expressão simplificada, que é igual. Vamos a substituir. Para substituir aqui, o diferencial de x seria essa expressão que está aqui, elevado ao quadrado. Diferencial de y seria essa expressão que está aqui, elevado ao quadrado, né? Após substituir e simplificado, fica dessa forma que está aqui. Diferencial de Rho ao quadrado mais Rho ao quadrado diferencial de teta ao quadrado. Ficou assim, né? E aqui vamos a substituir, então. Substitui aqui. Só lembrando que aqui tem a coordenada ponto A e a coordenada ponto B. Como estamos agora em coordenadas polares, né? E teta é a variável independente e teta varia de alfa até beta. Substituindo aqui, que nós obtemos aqui, né? Esse aqui substitui aqui. Vamos marcar aqui. Seria esse valor que está aqui. Ok? E aqui vamos fazer o seguinte, né? Vamos a, como Rho depende de teta, né? Então vamos a dividir tudo por d teta ao quadrado. Obviamente, se vamos a dividir aqui por d teta ao quadrado, também vamos a multiplicar, ok? Então, ou, como se diz outra coisa, podemos colocar em evidência d teta ao quadrado. Quando coloca em evidência d teta ao quadrado, o que vai ficar? D teta ao quadrado vezes d Rho ao quadrado sobre d teta ao quadrado mais Rho ao quadrado. E ali você extrai a raiz quadrada de d teta ao quadrado, que seria d teta, né? E aqui fica essa expressão que está aqui. Mas essa expressão que está dentro do parênteses, né? Para facilitar, seria a derivada de Rho com relação a teta ao quadrado. Então, essa aqui é a fórmula que nos permite calcular o comprimento de uma curva quando ela está definida em coordenadas polares e o Rho depende de teta. Certo? Mais uma fórmula então, que vamos a... E por fim, mais uma fórmula, né? Mas pode acontecer a vezes que é mais fácil calcular o comprimento de uma curva em coordenadas polares quando o ângulo depende de Rho. Tal como vamos a ver aqui a próxima fórmula, né? Pode acontecer mais fácil seja, por exemplo, aqui o teta seja uma função de Rho. Aqui, obviamente, o Rho varia de Rho 1 até Rho 2, certo? E esse aqui é fácil ver, só ver aqui, nessa fórmula que está aqui. Se teta é função de Rho, então aqui vamos a colocar o que vamos colocar? Vamos a colocar em evidência d Rho ao quadrado. Quando coloca d Rho ao quadrado em evidência, vai ficar o quê? D Rho ao quadrado vezes 1 mais Rho ao quadrado de teta ao quadrado sobre d Rho ao quadrado. Aí está a raiz quadrada de Rho ao quadrado, que seria d Rho. Aqui fica assim, né? Ok? E, portanto, definitivamente vai ficar a fórmula ficar por a seguinte forma. Veja que aqui agora a variável independente é Rho, certo? E ele varia de Rho 1 até Rho 2, né? Então, nós temos aqui 4 fórmulas, né? Uma quantidade de coordenadas paramétricas, a segunda, coordenadas retangulares, a terceira em coordenadas polares, só que quando o Rho é função e teta é a variável independente. E, por fim, aqui a última, 0,6, né? É uma curva em coordenadas polares, só que agora o teta é função de Rho. Ok? Então, temos essas 4 fórmulas. Com essas 4 fórmulas, então, vamos a considerar alguns exemplos. Mas antes disso, vamos a ver se ficou entendido, alguma dúvida, ou podemos ir para frente. Por enquanto, não tenho dúvida. Tá. Então, esse PDF aqui foi postado no SIGA, né? Vocês podem acompanhar, tá certo? Eu estou confuso só. Em qual, mais ou menos, Marcos? Mas acho que no exemplo pode ficar mais fácil. Sim, a dedução, obviamente, a simple vista é um pouquinho difícil, né? Precisa, talvez, explanar um pouco mais e mais devagar, né? Mas, como você fala, com os exemplos, talvez fique mais claro. Então, vamos para frente.
Bom, o primeiro exemplo que vamos a considerar é o seguinte. Veja, nós temos aqui uma parábola, y igual a x ao quadrado, ok? A parábola aqui é uma curva infinita, tá certo? Porque nós sabemos que o domínio da função quadrática, x ao quadrado, é todo R, tá certo? Mas a gente não quer calcular, obviamente, o comprimento de toda a parábola. Queremos calcular uma parte só da parábola, ou um arco, né? De onde até onde? Da origem, que seria aqui o ponto A, vou aumentar um pouquinho para vocês verem aqui, o ponto A da origem, até o ponto 2, 4, né? Vou ver se consigo aqui escrever. Acho que não consigo aqui escrever, tá? Tá certo? Aqui, de A até B, do ponto 0, 0, da origem, até o ponto 2, 4. Só essa parte que queremos calcular, tá certo? E aqui, obviamente, aqui vejam que a curva, nossa curva, né? O gráfico da curva está definido em coordenadas retangulares, tá certo? Então, vamos lá. Então, aqui a variável independente é x, e x varia de onde até onde? O x varia de 0, tá vendo aqui 0, até 2. O x varia de 0 até 2. E, obviamente, f de x ou y é igual a x ao quadrado. Ok? Então, vamos lá. A forma que vamos usar vai ser essa que está aqui. O x varia de 0 a 2. Aqui temos raiz quadrada de 1 mais a derivada de f ou y elevado ao quadrado, né? Raiz quadrada. Então, a função f não sabemos já explicitamente, é igual a x ao quadrado, né? A derivada de x ao quadrado é 2x. 2x elevado ao quadrado, 4x ao quadrado. Okay? 4x ao quadrado. E aqui, para simplificar um pouquinho, podemos fazer uma mudança de variáveis. Qual vai ser a mudança de variáveis? Por exemplo, 2x igual a t. Com essa mudança de variáveis, veja que vai mudar o limite de integração. Quando x é igual a 0, veja aqui, x é igual a 0, o t vai ser igual a 0, tá aqui. Quando x é igual a 2, o t vai ser igual a 4, tá aqui. Então, aqui fica raiz quadrada de 1, e aqui vai ficar mais 4x ao quadrado vai ser igual a t ao quadrado, tá aqui. Tá vendo? E aqui temos diferencial de x, acho que aqui faltou um meio para mim. Aqui faltou um meio. Por quê? Porque quando a diferencial de x aqui vai ser igual ao diferencial de t sobre 2. Então aqui faltou um meio. Vou escrever aqui um meio, tá certo? Vamos a corrigir aqui. Aqui faltou um meio. Por quê? Porque o diferencial de x é igual ao diferencial de t sobre 2. Ok? Então vamos Professor, por que tem um? Esse um veio de onde? Esse um aqui está aqui? Sim. É da fórmula aqui. Vamos voltar. Aqui, quando está em coordenadas polares, então veja aqui, por isso que ficou 1. Porque veja que sim. dentro da raiz quadrada, era o quê? Diferencial de x ao quadrado mais diferencial de y ao quadrado. Tá certo? Aqui Certo. você pode escrever. Pode escrever 1. Vamos botar aqui. Tá, aqui, né? Então, como eu disse aqui faltou um meio, tá certo? Acompanha aqui. Aqui eu não escrevi um meio. E aqui, obviamente, a primitiva dessa função, a primitiva de raiz quadrada 1 mais t ao quadrado, a gente já fez na lousa. A gente pode usar, veja, a gente fez de duas formas, né? Veja que a gente calculou interação por partes e também usou era mudança de variáveis usando funções hiperbólicas. Lembra que o t era igual a seno hiperbólico de t, né? Seno hiperbólico de tau, por exemplo. Aí dava certinho, tá certo? Aqui, usando funções hiperbólicas, o t, se vocês fazem o t igual a seno hiperbólico de alguma outra variável, tau, por exemplo, né? Aí fica mais fácil encontrar a primitiva, né? Bom, essa aqui, como eu falei, já foi encontrado. Essa aqui é a primitiva, né? Então, agora, portanto, esse integral que está aqui, que nós queremos calcular, né? Aqui. Veja que faltou um meio aqui. Então, aqui tem um meio. Tem todo aqui que tem que colocar um meio. Então, a resposta vai ser um quarto aqui. Então, vai ser um meio do quê? De tudo essa expressão aqui. Veja que essa aqui é a primitiva, né? Essa primitiva que está aqui. Essa primitiva aqui. E calcula de 0 a 4. Aqui basta substituir, né? O t por 4. Aqui tem 4. Aqui vai ser uma 16, mais aqui, quando aqui é 4, e aqui também 4, 16, tá certo?
E aqui quando é zero, t igual a zero, menos t igual a zero. Quando t igual a zero, esse termo aqui vai ser zero. E aqui, esse termo aqui vai aqui ter zero, e aqui vai ficar raiz quadrada de 1. Mas logaritmo de periano de 1 dá zero, né? Então, só aparece isso aqui. E simplificando, aparece isso aqui. Só lembrando, então, que a resposta correta aqui vai ser 1/4 de todo essa expressão que está aqui. Ok? Tudo bem? Tudo bem, professor. Vamos continuar, então. E aqui vamos calcular o comprimento da astroide, né? Certo? Uma coisa se chama astroide. Essa aqui, geralmente, todas as turmas, né, que chamam astroide, todo mundo chama asteroide, né? Não sei por que fixa, não. Asteroide e astroide é diferente, né? Certo? Então, o nome da curva é astroide. Obviamente, também tem uma técnica para construir gráficos de funções dadas em forma paramétrica, assim como a gente aprendeu para ser em coordenadas retangulares. Também existe um método para calcular ou construir gráficos de curvas em formas polares, né? Devido ao tempo, a gente não dedicou muito tempo para isso, né? A gente não dedicou nenhum tempo para a construção de gráficos. Então, deixou mais para o aluno se virar, né? Então, aqui, apesar que aqui observamos que está dado em forma algébrica, né? Tá vendo? Tem o x, o y, né? A gente pode parametrizar ela, né? Parametrizando aqui vai simplificar muito tanto as contas para encontrar o comprimento, como para construir o gráfico. Em primeiro lugar, vejam aqui, tem as variáveis x e y, né? Aqui observamos que ni x ni y podem ser escritos em função da outra. Ni x pode ser escrito em função de y, ni y em função de x. Por quê? Porque vejam que as duas variáveis estão elevadas ao quadrado. Tá certo? E isso também nos diz outra coisa, né? Então, significa que tanto x como y estão elevados ao quadrado, depois obtém raiz cúbica, né? Significa que se você troca x por menos x e y por menos y, o gráfico vai ser o mesmo. Ou seja, isso que significa que vai ser simétrico com relação aos eixos coordenados. Então, aqui você pode dar valores, por exemplo, né? Vamos supor, aqui, o que acontece com x quando y é igual a zero? Se y é igual a zero, o x pode ser a e menos a. A mesma coisa acontece se x é igual a zero. Então, o y pode ser a e menos a. Tá certo? O gráfico da astroide mais ou menos tem essa forma que está aqui. Tá certo? Como podem ver, a curva é simétrica com relação aqui. Aqui eu fiz o gráfico quando a igual a 1, né? Para a igual a 1. Ok? Então, veja que nós queremos calcular o comprimento de toda essa astroide que está aqui. Mas, como vimos que ela é simétrica com relação aos eixos coordenados, então, basta escolher uma, por exemplo, escolher essa parte aqui da astroide, que está no primeiro quadrante, e multiplicar por 4 para encontrar o comprimento de toda a astroide. Porque se a gente vai calcular a integral em cada um dos intervalos, se não tem cuidado, a integral vai ser igual a zero. Porque quando calcula a integral nesse trecho que está aqui, ele se vai anular com esse que está embaixo. E quando calculo essa parte que está aqui, se anula com esse de embaixo. Certo? Então, a área nunca é, aliás, o comprimento da curva nunca é zero nem negativo, né? Então, por isso, basta calcular a curva que está no primeiro quadrante e multiplicar por 4 o comprimento, tá certo? E para isso, vamos calcular de duas formas. Uma usando as coordenadas retangulares e outra a parametrização da astroide. Obviamente, a parametrização é fácil ver quando o aluno já tem uma determinada técnica. Parametrização, você vai colocar tanto x como y em função de t, né? Ou alguma variável, para facilitar, né? Então, veja aqui, a parametrização da astroide vai ser x igual, conforme aqui indica aqui, né? X igual a cosseno ao cubo de t, e y vai ser igual a seno ao cubo de t. E o ângulo t vai ser de 0 até 2π, certo? Para obter toda a astroide. De 0 até 2π. Ok? Mas a gente não quer calcular todo, né? Então, queremos calcular só uma parte que está no primeiro quadrante. Tá certo? Então, o que está no primeiro quadrante, o t varia de 0 até π meios.
¿no es cierto? O te varía de 0 até pi meios. É fácil ver, né? 0, que 0 seria de aqui, né? Deixa eu ver, de 0 aqui. Acho que não consigo escrever aqui. Até pi meios, né? Que seria até aqui. De 0 até pi meios. E agora vamos usar a fórmula 02 que está aqui, é a fórmula para calcular o comprimento de uma curva quando ela é definida em forma paramétrica. Qual é a fórmula, né? É a integral, o t vai mudar de 0 até pi meios, e aqui eu tenho que a derivada de x, que nesse caso era φ, né? Aquela fórmula. Derivo isso aqui e vou levar ao quadrado. Mais, derivo y e eu levo ao quadrado. Certo? O que estou fazendo aqui. Tá. Primeiro, podemos ver aqui, antes de usar a fórmula, vamos a calcular a derivada de x, que seria aqui, né? Derivada de x vai ser igual a a vezes a derivada de cosseno ao cubo vai ser 3 vezes cosseno ao quadrado de t, vezes a derivada de cosseno, que seria menos seno. Está aqui. E aqui derivamos y, né? A derivada de y vai ser igual a vezes a derivada de seno ao cubo, vai ser 3 vezes seno ao quadrado de t, vezes a derivada de seno cosseno de t. Tá aqui. Aqui não tem menos, não. Aqui eu errei. Aqui é mais. Não tem menos aqui. É y'. Aqui eu escrevi aqui. Aqui não tem esse menos. Aqui é mais. Aqui, mais. Mas isso aí não vai ser diferença no final de contas. Mas aí é mais, né? Porque quando você vai levar ao quadrado vai ficar positivo. Mas aqui é menos, tá certo? E aqui é mais. Ok? Vamos lá, então. Aqui temos 4 vezes, então, o comprimento do asteroide, a integral de 0 a pi meios. Aqui substitui, né? Aqui seria a derivada de x ao quadrado, mais a derivada de y. Não, aqui apareceu menos, porque aí veio aqui, né? Mas não vai ser diferença, porque ele vai levar ao quadrado. De fato, elevando ao quadrado aqui, vai ficar o quê? 9 vezes a quadrado, cosseno 4 de t, mais seno ao quadrado de t. Aqui, o segundo parênteses. 9 vezes a quadrado, seno 4 de t, vezes cosseno ao quadrado de t. E aqui vemos que tem algum fator em comum, né? Qual é o fator comum que eu observo aqui? 9 vezes a quadrado aqui, e aparece também 9 vezes a quadrado aqui, ó. Tá vendo? Aparece aqui. É um fator. Mas não é único, né? Também aparece o quê? Seno ao quadrado. Aqui tem seno ao quadrado e aqui tem seno 4. Então, seno ao quadrado é fator comum. Aqui tem cosseno ao quadrado t, aqui também tem cosseno 4. Então, o fator comum, além de 9 ao quadrado, vai ser cosseno quadrado de t vezes seno ao quadrado de t. Coloca em evidência o que vai ficar. O primeiro fator vai ficar cosseno quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Que está aqui. E, como já sabemos, o que está dentro do parênteses aqui vai ser igual a 1, né? Identidade trigonométrica fundamental. O que ficou? Vamos aqui. O que ficou? Ficou 9 vezes a quadrado, cosseno 4 de t, seno quadrado de t. E aqui vamos a extrair raiz quadrada. Quando extrair raiz quadrada, na verdade, vai ficar módulo, né? Vai ficar módulo. O 9 e a quadrado são positivos. Então, fica aqui 3a, que seria quadrado. E aqui, na verdade, seria módulo de cosseno de t, seno de t. Tá certo? Cosseno de t, seno de t. Só que, como estamos no primeiro quadrante, tanto cosseno como seno são positivos. Portanto, por isso que não colocamos o módulo. Certo? Então, esse 3a vamos a colocar fora da integral. Então, vai ficar 12a vezes cosseno de t, seno de t. Só que cosseno de t, seno de t, a gente pode escrever como seno de ângulo duplo, seno de 2t dividido por 2. Por isso que ficou aqui... Aqui era 12a e aqui vai ficar seno de 2t dividido por 2. Por isso que ficou 6a. E aqui não aparece, né? Mas, qual é a primitiva de seno de 2t? Alguém me disse? Qual que é a primitiva de seno de 2t? Alguém sabe? É menos cosseno de 2t. Mas, falta alguma coisa? Sobre 2. Menos cosseno de 2t sobre 2. Tudo bem? Menos cosseno de 2t sobre 2. Então, por isso que quando... Então, a primitiva menos cosseno t sobre 2, então vai ficar aqui menos 3a. Aqui ficaria menos 3a, tá certo?
Agora vamos avaliar o cosseno de 2t de 0 até π meios. Cosseno de 2t, quando t igual a π meio, vai ser cosseno de π. Cosseno de π igual a quanto? Menos 1, ok? Guarda aí, menos 1. Vezes cosseno de 0, 1. Então tem menos 1 e menos 1, 2. Menos 1 e menos 1, menos 2. Menos 2 vezes menos 3a dá 6a. Pois a resposta vai ser 6a. Aqui cortou. Tá? Então a resposta vai ser 6a. Ok? Então nós encontramos então que o comprimento total vai ser igual a 6 vezes a. Lembre que esse a que está aqui, ele faz parte daqui. Então, dependendo aqui do a que você escolhe, né? Se a igual a 2, então o comprimento vai ser igual a 12. Se a igual a 3, o comprimento vai ser quanto? 18, né? Por quê? Porque o comprimento do asteroide é igual a 6 vezes a. Ok? Tudo bem? A última parte para mim ficou complicado, não consegui entender direito. Tá, então vamos fazer uma coisa Se vai aqui. fazendo a lousa, eu agradeço. Vamos lá, então. Vamos a descompartilhar aqui. E vamos a compartilhar a lousa aqui. Então, veja o que nós temos aqui, né? Então, nós temos aqui o comprimento, né? Vamos chamando dele, da asteroide. Era igual. Vamos a retomar só da última linha que estava faltando, certo? A última linha, deixa eu ver aqui como era. A última linha era igual a que 6 vezes a. Era assim. 6 vezes a integral de 0 a π meios, seno de 2t. dt. Foi a partir daí, né, Júlia? Sim. Aqui, né? Igual 6a. Bom, aqui nós precisamos saber a primitiva, como eu falei aqui. A primitiva dela vai ser igual a menos cosseno de 2t sobre 2. Certo? Essa é a primitiva. E vamos avaliar pela fórmula Newton-Leibniz, né? 0 a π meios. Bom, esse menos 1 meio que está aqui, que aparece, eu posso escrever, então vai ficar menos 3a. Tá certo? Menos 3a. Ficou assim, menos 3a. E agora vamos avaliar cosseno 2t quando t varia de π meios. Tá certo? Então vai ficar aqui cosseno. Vejam, aqui tenho 2. Vou colocar um parênteses aqui. 2 vezes t. Vai ser π meios. Assim. Menos cosseno quando t é igual a 0, né? T vai ser 0. Aqui. Igual menos 3a. Cancela 2, 2. Vai ficar, cosseno de π é menos 1. Menos cosseno de 0 dá 1. Aqui dentro do colchete temos aqui, vai ser igual a menos 2. Então, menos 3a vezes menos 2 vai ser igual a 6a. Certo? 6a. Então, 6a é o comprimento da asteroide. Tudo bem? Tá ok. Agora vamos a calcular o mesmo comprimento da figura da asteroide usando coordenadas retangulares, sem apelar para coordenadas paramétricas. Certo? E, obviamente, temos que obter o mesmo resultado, né? Ali, isso depende de vocês, para saber qual método é mais fácil, deixar em coordenadas retangulares ou parametrizar, né? Muitas vezes parametrizar, obviamente, simplifica o problema, né? Vamos ver aqui. Nós dizíamos aqui, veja aqui, pela equação da asteroide, é muito complicado vocês escrever uma variável em função da outra. Por quê? Porque está na parte de cima e de baixo. Mas como está na parte de cima, né? Nós temos que calcular só o primeiro quadrante. Ali o y e o x é igual a 0. Aliás, é maior que 0. Então, quando você extrai a raiz quadrada, então vai ter sinal positivo, né? Mas aqui,
Quando está em coordenadas retangulares, qual que é a fórmula para calcular o comprimento? O comprimento vai ser, então vamos colocar 4, né? 4 vezes, só do primeiro quadrante, 4 vezes a integral de 0 até A, né? Porque o x, aqui, veja aqui. O x vai variar de onde até onde, né? O x, veja aqui, varia de A, vai ser A, vai variar de A até 0. Certo? Aqui, quando você começa aqui, quando começa aqui, o x vai ser igual a A, ok? E quando chega aqui, o x vai ser igual a 0, né? Aqui, porque aqui está no eixo das ordenadas. Então, na verdade, você precisa calcular 4 que está aqui. A fórmula para calcular, vejamos aqui, né? A fórmula para calcular a comprimento em coordenadas retangulares era dado por essa fórmula que está aqui. A integral de 0 até A, não? Raiz quadrada de 1 mais a função, que nesse caso vai ser y, a derivada ao quadrado, certo? Então, o que vamos fazer aqui? Vamos a usar a derivada da função implícita. Ou seja, o x vai ser variável independente e y vai ser variável dependente. E aqui mesmo, vamos a... E aqui mesmo você pode derivar. Quando deriva ao lado esquerdo, vai ser igual a quê? A derivada de x 2 terços vai ser igual a quê? Isso aqui, o 2 sobre 3 vai descer, vai ficar 2 terços vezes x elevado a 2 terços menos 1. Tá certo? Vai ser, então, 2 terços vezes x elevado a menos 1 sobre 3. E aqui, a derivada de y 2 terços. Então, aqui vai ser igual a quê? Vai ser a derivada de y, que vai ser 2 terços, 2 sobre 3. 2 terços, né? 2 terços de y elevado a menos 1 sobre 3, vezes a derivada de y. Igual, como a é constante, então a derivada vai ser igual a 0. A partir dali, nós obtemos a derivada de y explicitamente, né? Aqui, vamos aqui, que seria essa expressão que está aqui. Veja que aqui tem um menos, né? Ok? Aí agora vamos a substituir. Só que aqui tem a derivada ao quadrado, né? Então vai ser todo isso que está aqui, que está marcado aqui de vermelho, né? Todo isso aqui elevado ao quadrado. Certo? Conforme está aqui. Quando se eleva ao quadrado, o que vai ficar? Esse x elevado a 2 sobre 3 vai multiplicar com 1. Por isso que vamos ter no numerador, vamos ter essa expressão que está aqui. E tudo isso sobre x elevado a 2 sobre 3. Mas aquela parte que está aqui no numerador, dentro da raiz, é o quê? É a elevado a 2 sobre 3. Veja aqui. Aqui. É a elevado a 2 sobre 3. Substituir e extrai raiz quadrada, né? Quando você traz quadrada, depois fica a elevado a 1 sobre 3. E a mesma coisa você vai também extrair raiz quadrada do denominador. Quando extrai raiz quadrada, vai ficar x elevado a 1 sobre 3. Certo? A elevado a 1 sobre 3 é constante, você escreve fora. Então vai ficar 4 vezes a 1 sobre 3. Está aqui. E aqui você vai encontrar a primitiva de 1 sobre x elevado a 1 sobre 3. Ou, se você prefere, x elevado a menos 1 sobre 3. Qual que é a primitiva? De x elevado a menos 1 sobre 3 vai ser igual a quanto? A x elevado a menos 1 sobre 3 mais 1. Ou seja, x elevado a 2 sobre 3 sobre 2 sobre 3. Ou 3 meios de x sobre 2, 3, que como forma está aqui. E aqui, obviamente, o x, quando é a, aqui vai ficar a. Aqui a seria A1 sobre 3 vezes A2 sobre 3, vai ser igual a. Está aqui. E aqui cancela 2 vai ficar 2 vezes 3, 6a. E quando x é igual a 0, aqui toda essa expressão vai ser 0. Por isso que fica 6a. Tá certo? Então, nós calculamos o comprimento da asteroide de duas formas, né? Aí cabe a vocês decidir qual foi a forma mais fácil, né? Talvez a forma mais difícil aqui, no segundo aqui método, né, usando a coordenada retangular, é encontrar a derivada da função y. Porque aí eu teve que usar a derivada da função implícita, né? Mas tudo bem? Ficou claro? Por mim, sim. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na... Bom, agora vamos continuar, então. Agora vamos a calcular o comprimento da cicloide, né?
definida parametricamente pelas equações. A cicloide é uma curva muito famosa. Muito, muito famosa. Eu não sei se vocês escutaram aquele problema da braquistócrona. Alguém escutou? O problema da braquistrócona. Braquistócrona. Alguém escutou? Não. Tá. É um problema que você sabe que tem uma dinastia dos irmãos Bernoulli, né? Bernoulli ele tem muita contribuição na matemática, né? Ele acho que eram 3 ou 4 irmãos, tem primos também, né? Johann Bernoulli, no século XVII, mais ou menos 1600, acho que 96, ele propôs um problema muito interessante, né? E desafiou a todos os matemáticos daquela época. O problema era o seguinte, né? Encontrar a curva que permita o deslizamento de uma partícula só com a influência da gravidade, né? De tal forma que ele chegue de um ponto A até um ponto B da forma mais rápida. Certo? É o que dizem? Encontrar a curva que permita o deslizamento mais rápido de um ponto, né? De um ponto de uma partícula que se desliza de um ponto determinado fixo até outro ponto determinado fixo. A simple vista parece que fosse a reta, né? Se diz a reta seria fácil, mas aí o problema foi resolvido, né? Por vários matemáticos daquela época, né? Entre eles o Newton resolveu. Encontraram que essa curva é a cicloide, tá certo? O que é a cicloide, né? A cicloide, como vocês podem ver ou perceber a cicloide, por exemplo, imagine que você tem uma moeda, certo? Imagine que todo mundo tem uma moeda. E vocês destaquem na circunferência da moeda com um ponto, certo? Um pontinho, marca um pontinho. E agora o que vão fazer aqui? Vocês vão considerar a mesa e vamos supor que de alguma forma vocês consigam girar a moeda ao longo da mesa e você tem que observar qual que é a trajetória que vai descrever aquele ponto que vocês destacaram. Então, a trajetória que descreve esse ponto que vocês destacaram, se chama cicloide. Obviamente, se a roda ou a moeda continua girando, então vai gerar mais ramificações da cicloide. Mais ou menos é assim o gráfico tá aqui. Assim, tá certo? Aqui, por exemplo. Aqui você destaca aqui um ponto P, por exemplo, tem aqui, né? Quando ele vai girar, então a cicloide seria aquela pontilhada. Tá certo? Aquela pontilhada, essa que está aqui seria, né? A pontilhada seria a cicloide, certo? Ou seja, a cicloide é o lugar geométrico que descreve um ponto fixo num círculo, uma circunferência, né? Quando ele gira em torno da mesa, por exemplo, né? E obviamente aqui quando aqui tem uma volta completa. Agora, se continua girando, então vai aparecer mais ramificações da cicloide, tanto para a direita como para a esquerda, depende de como está girando. Ok? Então, aqui já está dado a parametrização da cicloide, que é igual a x igual a... O A, obviamente, é o raio do círculo, né? Vezes t menos n de t, ou y igual... Ou aqui, como... Isso aqui seria φ de t para nós, isso aqui também seria psi de t para nós, certo? A gente já sabe calcular o comprimento do arco de uma curva, né? Em coordenadas paramétricas. Certo? Então, vamos lá. Perfeito. O t aqui, obviamente, como decía, o t nessa parametrização que está aqui, vai de 0 até 2π, né? Porque corresponde a uma volta só. De 0 até 2π, certo? Então, vamos lá, então. Vamos calcular aqui. O que precisamos calcular? Saber, primeiro, a derivada de x. A derivada de x é fácil de calcular, né? Está aqui. Aqui. Deriva x vai ser igual a quê? A derivada vai ser a vezes 1 menos cosseno de t. A derivada de y vai ser igual a seno de t. Tá certo? Tá. A derivada de x está aqui. A derivada de y também está aqui. E agora vamos para a fórmula, né? O comprimento dessa coisa vai ser do intervalo de 0 até 2π, raiz quadrada. Aqui tem o x', ou a derivada de x ao quadrado, mais a derivada de y ao quadrado.
Então, vejamos aqui. Elevado ao quadrado vai ficar a quadrado aqui. E aqui vamos elevar ao quadrado que está dentro do parênteses. Aqui vai ser 1 ao quadrado 1 menos o dobro. Vai ficar 2 vezes cosseno de t. E mais o quadrado, cosseno quadrado de t. Aqui faltou o t, obviamente, né? Aqui, cosseno quadrado de t. Porque significa que cosseno ao quadrado, isso aí não significa nada, né? Tem que ser uma variável, cosseno ao quadrado de t. E aqui, o segundo parênteses seria a quadrado seno quadrado de t. Ok? Então, aqui fica aqui. Aqui, obviamente, vejam aqui. Aqui eu tenho a quadrado, tá aqui, ok? Tá. Já guardem a quadrado. Aqui vai ficar menos 2 vezes a quadrado cosseno de t. Tá aqui. E aqui vai ficar a quadrado cosseno quadrado de t. E aqui fica a quadrado seno quadrado de t. Aqui coloque vezes a quadrado, vai ficar a quadrado vezes cosseno quadrado de t mais seno quadrado de t. Que na verdade vai ficar a quadrado. Como já tinha um a quadrado, por isso que ficou 2a quadrado. Ok? E aqui, se vocês preferem, podem colocar 2a quadrado em evidência aqui dentro da raiz. Coloca dentro em evidência 2a quadrado. Acho que vamos ver aqui. Estava muito grande. 2a quadrado coloca em evidência. Aqui, né? E vai ficar o quê? 2a quadrado vezes 1 menos cosseno de t. Ficou aqui. E aqui extrai a raiz de 2a quadrado. A raiz quadrada vai ser igual que a vezes raiz quadrada de 2. Está aqui. Ok? E essa parte que ficou dentro da raiz, você pode escrever usando a forma de cosseno do ângulo duplo. E aqui pode imaginar que o t seja ângulo duplo, né? Então, o ângulo metade vai ser t meios. Então, 1 menos cosseno de t, pela forma, vai ser igual a 2 vezes seno ao quadrado de t meios. Ok? E aqui você calcula que vai ser raiz quadrada de 2, tá certo? Vezes raiz quadrada de 2 vai ficar 2, aqui está aqui, 2a, tá aqui. E aqui fica a raiz quadrada de seno quadrado de t. Esta raiz quadrada vai ficar módulo de seno de t meios. Só que o seno de t meios vai ser positivo porque no primeiro quadrante e no segundo quadrante o seno é positivo. Certo? Por isso que fica sem módulo. Aqui então fica 2a. Aqui vamos calcular a primitiva de seno de t meios. A primitiva de seno de t meios vai ser igual a quanto? Menos cosseno de t meios vezes 2. O que está aqui. Aqui é o mesmo, né? Aqui é fácil de fazer. Aqui esse 2 que está aqui, multiplica, então vai ficar menos 4a. Vamos colocar menos 4a. E agora vamos avaliar cosseno de t meios. Já temos menos 4a, né? Cosseno de t meio. Quando t é igual a 2π, aí temos 2π sobre 2, vai ser π. Cosseno de π, menos 1. Menos, quando t é igual a 0. Cosseno de 0, 1. Então, aí fica menos 2. Vai ficar menos 2 vezes menos 4a. Por isso que dá 8a. Certo? Por isso decimos, então, o comprimento da cicloide, só de uma ramificação, né? É igual a 8 vezes a. Ok? Tranquilo? Sim. Vamos para. Agora vamos ver aqui. Vamos a calcular agora umas curvas em coordenadas polares. Veja aqui. Calcule o comprimento do arco da espiral logarítmica. Veja, a espiral logarítmica está definida da seguinte forma, né? Logaritmo de ρ igual. Aqui é igual a θ, certo? A θ. A é uma constante, obviamente, positiva, certo? A positiva. Essa expressão que está aqui, essa equação que está aqui, eu também posso escrever da seguinte forma, né? Vejam aqui, pela definição, logaritmo de ρ igual a θ vai ser igual a ρ igual E, que é a base do logaritmo neperiano, elevado a t. Então, essa expressão que está aqui é a mesma daqui. É a mesma, certo? Só que nós queremos encontrar aquele que se encontra dentro da circunferência ρ igual a 1, certo? Só a parte dentro da circunferência ρ igual a 1, porque a espiral logarítmica é uma curva infinita. Nós só queremos só aquela parte que está dentro da circunferência ρ igual a 1. Ok? O gráfico mais ou menos vem assim, dessa forma que está aqui. E como queremos a circunferência, então o ângulo θ vai de 0 até 2π. Ok? De 0 até 2π. Então vamos lá, então.
Veja aqui nós podemos usar duas fórmulas. Vou voltar aqui, talvez. Vamos ver aqui as duas fórmulas aqui. Aqui, quando nós temos o comprimento, o ρ é função de θ, certo? Aplica essa fórmula que está aqui. E aqui embaixo, e a outra é quando θ depende de ρ. Então, quando usar uma ou outra, né? Isso vai depender da equação que nós vamos a ter, como que define a curva, né? Então, vamos a voltar aqui a nossa agora, acho que é 24. Então, aqui, por exemplo, no nosso caso aqui. Qual é mais prático, né? Mais prático é usar o θ em função de ρ. Por quê? Veja aqui, o θ aqui em função de ρ vai ser igual a θ igual a logaritmo neperiano de ρ sobre A. Tá certo? Vai ser mais fácil. Então, vejamos então. O θ vai ser logaritmo neperiano de ρ sobre A, né? E aqui se derivo de θ com relação a ρ, que vai ficar de θ com relação a ρ, vai ficar 1 sobre A, vezes a derivada do logaritmo de ρ, que vai ser 1 sobre ρ. Então, fica isso que está aqui. Ok? E agora para a fórmula 6, né? Que diz a fórmula 6? Diz, o comprimento, nesse caso da espiral, né, dado em coordenadas polares, é igual que de ρ1 até ρ2. Veja que o ρ1 vai ser o zero, porque ele começa em zero a espiral. Vendo aqui? Ali perto do zero, não na verdade zero, né? É perto de zero, porque não está definida quando ρ é igual a zero. Tá, perto de zero até ρ2, que seria igual a 1. Aqui nós temos aqui a parte de dentro, né? Seria 1 mais, aqui tem ρ, e aqui tem a derivada de ρ, tudo isso elevado ao quadrado. Mas a derivada de ρ, de θ com relação a ρ, nós calculamos aqui. Esse aqui, 1 sobre A ρ. Aí quando substitui aqui, então vai ficar aqui 1 sobre A só. Tá vendo? Aqui vai ficar só 1 sobre A. Eleva ao quadrado, vai ficar o quê? Elevando ao quadrado, vai ficar 1 sobre A quadrado. Então, dentro da raiz, temos aqui 1 mais 1 sobre A quadrado, ou seja, vai ser igual a quadrado mais 1 sobre A quadrado, raiz quadrada. Então, por isso que fica aqui, raiz quadrada de 1 mais A quadrado, sobre raiz quadrada de A quadrado, que seria A. E aqui fica a integral de 0 a 1. Certo? Dá, por isso que aqui isso aqui vai dar 1 vezes isso que está a expressão que está aqui. Ok? Ficou assim mais fácil. Tudo bem, pessoal? Vamos para o próximo exemplo? Sim. E para terminar, né, o último exemplo da videoaula de hoje é queremos calcular o comprimento da cardioide, já considerado na aula anterior, né? A cardioide é definida pela seguinte forma: ρ igual a, o A é positivo, né? A vezes 1 mais cosseno de θ. Certo? Esse aqui é. E aqui, então, vamos a usar a forma que nós já conhecemos, né? Aqui é mais fácil escrever ρ em função de θ. Então, veja aqui. Aqui você veja aqui, né? Quando θ é igual a zero, θ igual a zero, o que acontece aqui? O ρ vai ser igual a 2A. Certo? Quando o ângulo é zero, então o ρ vai estar aqui. Esse pontinho aqui. Aqui onde está aqui. Deixa eu marcar se eu consigo aqui. O ρ vai estar aqui. Certo? Quando θ igual a zero, o ρ vai estar aqui. Quando θ é igual a π, se θ é igual a π, o que acontece com o ρ? O ρ vai ser zero, vai ser aqui. Zero. Ok? Vai voltar na origem aqui, porque aqui cosseno de π igual a menos 1, né? Aí, quando o θ é igual a 2π, cosseno de 2π vai ser 1. Então, o ρ normalmente está aqui nesse ponto. Está aqui novamente nesse ponto que está aqui. E aqui, veja que o cosseno de θ é uma função par, né? Tá certo? Função par. Então, por isso que dizemos que é simétrico com relação ao eixo daqui. Então, basta, por exemplo, calcular o comprimento da parte superior e multiplicar por 2, que você encontra o comprimento de tudo. Então, basta integrar de 0 até π. Só, né? Então, vamos aqui. Por isso que você tem duas vezes a integral de 0 a π, e aqui, segunda fórmula, que é raiz quadrada de ρ ao quadrado, mais a derivada de ρ com relação a θ ao quadrado, né?
Aqui tem 2. O ρ ao quadrado já tá aqui. Né? Eleva ao quadrado vai ficar aqui. A quadrado vezes 1 mais 2 vezes cosseno de θ vezes cosseno ao quadrado de θ. Está aqui. Essa expressão que está aqui. E a derivada em relação a θ e ao quadrado, né? Quando deriva aqui vai ser igual a quê? A menos a seno de θ. Eleva ao quadrado vai ficar a quadrado seno ao quadrado de θ. Certo? Está aqui. E aqui, de novo, tal como feito aqui vai ficar a quadrado. Aqui já fica fácil. Aqui vai ficar a quadrado, tá aqui. Vai ficar mais 2 vezes a quadrado cosseno de θ, que também está aqui. E aqui vai ficar a quadrado cosseno quadrado de θ, mais a quadrado seno quadrado de θ. Aí coloca a evidência ao quadrado, depois vai ficar a quadrado aqui. Mas esse a quadrado, por isso que ficou 2 a quadrado. 2 a quadrado. Aqui, esse 1 que está aqui está errado. Aqui, na verdade, não tem esse 1 aqui, né? 2 a quadrado vezes 1. Eu coloquei vezes 1. Tá, aqui, de novo, coloquei em evidência 2 a quadrado. Aí está a raiz quadrada, depois fica a raiz quadrada de 2 vezes a. Aí fica raiz quadrada 1 mais cosseno de 2t. E aqui, novamente, usa a fórmula de cosseno do ângulo duplo, sendo θ o ângulo duplo, né? E a fórmula vai ser igual a 2 vezes cosseno quadrado de θ meio. Ok? Aqui, raiz quadrada aqui, tira fora da integral. Então, depois aqui vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, vai ficar 4. 4a. E aqui seria o módulo de cosseno de θ meios. Mais cosseno de θ meio é positivo no intervalo de 0 a π. Por isso que fica aqui. Fica assim. E aqui encontrar a primitiva, né? De cosseno de θ meios. A primitiva de cosseno de θ meios vai ser igual a 2 vezes seno de θ meios. Tá vendo aqui? 2 aqui multiplicou 8a vezes seno de θ meios. E aqui evaluar, né? Quando aqui tem 8a vezes seno. Quando θ igual a π, vai ser π meios. Seno de π meios dá 1. Seno de 0 dá 0. Então, pode ficar 8a. E com esse então exemplo, nós terminamos nossa videoaula de hoje.